Nos versículos 5 a 8, observem os versículos 5 a 8, eu coloquei como título dessa pequena subdivisão o seguinte: o desígnio de Deus entra em fase de revelação. Esse é o título que eu, nos meus preparos, decidi dar para essa pequena porção que abrange os versículos 5 a 8. Se os irmãos olharem os versículos 5 a 8, verão isso. O desígnio de Deus entra numa fase de revelação. Agora notem bem, isso aconteceu na história de José. Isso não significa que Deus sempre revela os seus desígnios. Você não pode sonhar e achar que isso é revelação de desígnio de Deus. Eu já tive vários sonhos, e graças a Deus não era desígnio nenhum. E você também vai ter vários sonhos. Isso não significa que cada sonho que você tem na sua santa vida é uma revelação dos propósitos de Deus para você. Não são. Geralmente os sonhos são apenas pensamentos que nós temos dormindo. E os pensamentos que nós temos dormindo, eu não confiaria muito neles. Aliás, eu não confiaria nem nos pensamentos que nós temos acordados. Então é bom tomar muito cuidado com isso. Você não pode achar que porque você sonhou alguma coisa, Deus está falando com você. Nós aprendemos no livro de Hebreus o seguinte, no primeiro versículo, diz assim: tendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais. Ou seja, o autor de Hebreus situa essa ação de Deus de revelar-se ao homem, muitas vezes e de muitas maneiras, incluindo sonhos, aos tempos de outrora. Tendo Deus outrora falado aos pais, pelos profetas, ele prossegue então a sua carta. Então é importante observar isso. O que temos aqui é a revelação dos desígnios de Deus naqueles dias. E à luz de Hebreus nós aprendemos que era assim que Deus agia naquele tempo. Se nós quisermos conhecer a vontade de Deus, os desígnios de Deus, nós teremos uma chance muito grande de falharmos. Porque Deus não revela os seus desígnios para a nossa vida particular. Isso pode nos deixar inseguros, mas é isso que nos ajuda a viver pela fé. O que Deus revela para nós é a sua vontade moral. Há um texto que é muito citado, e geralmente citado de forma errada, que é o texto de Romanos 12, que diz que nós não devemos nos conformar com este mundo. O texto fala que agindo assim, se nós não nos conformarmos com este mundo, nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E então as pessoas pensam que se nós nos ajustarmos a uma vida cristã exemplar, então nós conheceremos a vontade decretada de Deus. Mas esse texto não diz nada disso. Esse texto diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, e assim nós provaremos, ao não nos conformarmos com este mundo, nós provaremos, nós experimentaremos e vivenciaremos a vontade moral de Deus para as nossas vidas. Se eu quiser fazer a vontade moral de Deus na minha vida, se eu quiser ajustar a minha vida a forma como Deus quer que eu viva, então eu não devo me conformar com este mundo. Aquele texto de Romanos 12 não fala nada sobre descobrir desígnios de Deus. Nós, nesse campo, o Senhor nos deixou meio que às escuras. Nós não sabemos os planos de Deus para nós. Quando os irmãos ouvem pregadores dizendo 2025 será um ano de vitórias, isso é por conta deles. 2025 pode ser um péssimo ano para você. Não adianta bater na madeira. 2025 pode ser um fracasso total, pode ser o ano da sua maior desgraça. E fazer declarações otimistas não muda nada. Nós não temos poder de mudar a história, os decretos, os desígnios de Deus, nada disso. Todas essas mensagens tolas que ouvimos por aí não têm o menor fundamento nas Escrituras, são invenções apenas que têm por propósito atrair seguidores, só isso, nada além disso. O fato é que nós não sabemos o que Deus tem para nós. E isso é que nos ajuda a seguir pela fé. Nós sabemos sim que Ele tem um plano para cada criatura. Sabemos que Ele tem os seus dias todos escritos e determinados. Ele sabe porque Ele estabeleceu os dias de vida que você tem pela frente. Ele sabe exatamente quantos dias você tem pela frente. Mas Ele não nos revelou essas coisas.
Ele não nos disse quando isso vai acontecer. Ele sabe se você vai se casar ou não. Ele sabe se você vai ter sucesso no trabalho ou não. Ele sabe se você vai ter saúde nos próximos anos ou não. Ele sabe se você vai ter sucesso financeiro nos próximos anos ou não. Ele sabe se o seu coração vai ser repleto de alegria nos próximos anos ou não. Ele sabe disso tudo porque Ele determinou isso tudo. Por razões que nós não conhecemos. Por razões que estão escondidas a nós. Mas Ele não nos revela essas coisas. Ele nos deixa no escuro nesse campo. E por que Ele nos deixa no escuro? Ele nos deixa no escuro para que nós aprendamos a depender, a confiar. Para que nós aprendamos a viver pela fé. Sabendo, Senhor, a minha vida está nas suas mãos. Venha o que vier, eu estou aqui, estou pronto. Eu vou servi-lo, seja nas situações difíceis, seja nas situações alegres.